Bem-vindos à apresentação sobre as propriedades da potenciação, parte 1. Vamos começar com alguns problemas. Se eu perguntasse quanto é 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quinta, como resolveria? 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quinta. Eu vou usar uma caneta mais fina, porque isso não está legal. 2 à terceira vezes 2 à quinta. Existe uma forma que eu acho que você já conhece. Poderia determinar que 2 à terceira é 8 e que 2 à quinta é 32. E então multiplica os dois. E 8 vezes 32 é 256, certo? Poderia fazer assim. E faz sentido porque não é tão difícil determinar quanto é 2 à terceira e quanto é 2 à quinta, mas se esses números fossem muito maiores, esse método poderia ficar um pouco difícil. Vou mostrar usando regras de potenciação que pode multiplicar potências sem ter que usar tanta aritmética, ou pode trabalhar com números muito maiores do que a sua habilidade com cálculos na matemática podem permitir calcular. Então, vamos pensar o que significam 2 à terceira e 2 à quinta. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Estamos multiplicando vezes 2 à quinta. E isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que temos aqui? Tem 2 vezes 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 2. Na verdade, só estamos multiplicando 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso é igual a 2 à oitava. Interessante. 3 mais 5 é igual a 8. E faz sentido porque 2 à terceira é 2 multiplicado por si mesmo 3 vezes. A quinta é 2 multiplicado por si mesmo 5 vezes, e multiplicamos os dois, então vamos multiplicar 2 8 vezes. Espero que não tenha te confundido com essa. Vamos fazer mais um. Se eu te disser 7 ao quadrado vezes 7 à quarta, isso é um 4. E vai ser igual a 7 vezes 7, é 7 ao quadrado, vezes, e agora vamos fazer 7 à quarta. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Agora estamos multiplicando um 7 por si mesmo 6 vezes, então é igual a 7 à sexta. Em geral, quando estou multiplicando potências da mesma base, posso simplesmente somar os expoentes. 7 à potência de 100 vezes 7 à potência de 50, e isso é só um exemplo. Sem um computador seria muito difícil determinar quanto é 7 à potência de 100. E da mesma forma, sem um computador é muito difícil determinar quanto é 7 elevado a 50, mas poderia dizer que é igual a 7 a 100 mais 50, que é igual a 7 à potência de 150. Só para avisar, certifique-se de multiplicar, porque se eu tiver 7 a 100 mais 7 a 50, na verdade não tem muita coisa a ser feita. Não poderia simplificar esse número. Mas eu vou te passar um problema. Se eu tivesse 2 à oitava vezes 2 a 20, a gente sabe que dá para somar esses expoentes. Então dá 2 a 28, certo? E se eu tivesse 2 à oitava mais 2 à oitava? E essa é uma pegadinha, hein? Acabei de dizer que se estamos somando, não dá para fazer muita coisa. Não temos como simplificar. Mas tem um truque. 2 à oitava aparecendo duas vezes, certo? Tem 2 elevado à oitava vezes duas vezes. Então, isso é igual a 2 vezes 2 à oitava, não é? 2 vezes 2 à oitava. Isso é 2 à oitava mais ele mesmo. E isso é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 à oitava. E 2 elevado a 1 vezes 2 à oitava é igual a 2 à nona.
Eu achei legal te mostrar isso, e funciona mesmo com potências negativas. Se eu disser 5 elevado à potência de menos 100 vezes 5 elevado a 102 seria igual a 5 ao quadrado, certo? Pego o menos 100 mais 102, isto é um 2, desculpa o erro. E é claro que é igual a 25, então essa é a primeira regra de potenciação. Agora eu vou mostrar a outra e ela nos leva para o mesmo lugar. Se eu perguntar quanto é 2 elevado à nona sobre 2 elevado à décima. Pode parecer um pouco confuso, mas na verdade é a mesma regra. De que outra forma podemos escrever isso? A gente sabe que também é igual a 2 elevado à nona vezes 1 sobre 2 elevado à décima, certo? Conhecemos 1 sobre 2 elevado à décima. Dá para reescrever como 2 elevado à nona vezes 2 elevado a menos 10. Eu só peguei o inverso de 1 sobre 2 elevado à décima, tornando o expoente negativo. Acredito que sabe disso, que essa propriedade vale. Mais uma vez, agora podemos somar os expoentes. 9 mais menos 10 é igual a 2 elevado a menos 1. Ou pode dizer que isso é igual a meio, certo? Então, isso é interessante. Qualquer que seja o expoente de baixo, poderia colocar no numerador, como fizemos aqui, mas ele vira negativo. Então, nos traz para a segunda regra de potências. Isto é igual a 2 elevado à nona menos 10, que é igual a 2 elevado a menos 1. Vamos fazer mais um desse. Se eu disser 10 elevado a 200 sobre 10 elevado a 50. Isso é igual a 10 elevado a 200 menos 50, que é 150. Da mesma forma, se eu tivesse 7 elevado à potência de 40 sobre 7 elevado à potência de menos 5, isso será igual a 7 elevado a 40 menos 5. Daí é igual a 7 elevado a 45. Agora eu quero que pense se isso faz sentido. A gente poderia ter que escrever esta equação como 7 elevado a 40 vezes 7 elevado à quinta, certo? Poderia ter pego este 1 sobre 7 elevado a menos 5 e escrito como 7 elevado à quinta. E isso também seria 7 elevado a 45. Então, a segunda regra de potências que acabei de demonstrar não é diferente da primeira. Se o expoente está no denominador, e é claro, tem que ser a mesma base que está dividindo, você subtrai do expoente no numerador. Se os dois estiverem no numerador, como neste caso, 7 elevado a 40 vezes 7 elevado à quinta, na verdade não existe numerador, mas estão se multiplicando entre si, e é claro que tem que ter a mesma base. Aí você soma os expoentes. Quanto é 2 elevado à nona vezes 4 elevado a 100? 2 elevado à nona vezes 4 elevado a 100. Na verdade, talvez não deva te ensinar. É preciso esperar até eu mostrar a próxima regra. Mas eu vou te dar uma dica. Isto é igual a 2 vezes ele mesmo, 9 vezes, vezes 2 ao quadrado elevado a 100. E a regra que vou te ensinar agora é que quando tem alguma coisa elevada a um expoente e esse número é então elevado a outro expoente, você multiplica esses dois expoentes. Então, isso seria 2 elevado a nona vezes 2 elevado a 200. De acordo com a primeira regra que aprendemos, vai ser 2 elevado a 209. No próximo módulo, dou mais detalhes. Eu acho que eu te confundi um pouco, mas assista ao próximo vídeo e depois acho que estará pronto para aplicar as primeiras propriedades de potência. Divirta-se!